gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Não sei quantos dias eu fiquei sem aparecer por aqui, mas eu estou aqui de volta com as minhas olheiras de estimação, né? E é bom vir aqui com as minhas olheiras de estimação para comprovar mais ainda para você que eu sou um ser humano normal e comum, igual você, né? Que eu sempre falo aqui nesse canal. Para começar esse vídeo, gente, eu quero falar aqui que eu não deixar claro assim para quem chega aqui no canal, chega aqui no vídeo, eu não tenho nicho específico para esse canal. Até me perguntaram no vídeo anterior qual é o nicho aqui do canal, e eu não tenho nicho específico aqui para esse canal. Eu não quero me limitar a falar de uma coisa ou de uma sequência de assuntos específica, né? Eu trago aqui nesse canal o que eu acho necessidade de falar e coisas que me representam, que eu reflito sobre, e muito aleatório aqui então. Então não temos nicho nesse canal, tá beleza? Se você ainda não me conhece, meu nome é Aline Musi e seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá bom? Eu acho que eu já falei muito, eu já toquei assim, tive lances desse assunto aqui em muitos vídeos aqui nesse canal, né? Onde eu falo sobre a minha experiência com a violência obstétrica. Eu falo muito isso, cito muito isso aqui em alguns vídeos aqui no canal. E eu sempre falo que um dia eu ia vir gravar aqui um vídeo específico falando sobre isso. E eu considero esse vídeo muito necessário para mamães que foram vítimas da violência obstétrica, para mãezinhas aí que vão ter seus bebezinhos agora, para mãezinhas que estão aí gravidinhas também, longe do parto, mas também estão grávidas. Então eu considero um assunto muito necessário, né? Trazer aqui no canal. Para começar, eu acho que eu vou contar a minha experiência para vocês, né, de violência obstétrica. Como vocês sabem, que eu falo muito isso aqui no canal, acho que o que eu mais falo aqui no canal é isso. Né, que eu tenho 3 filhos, tenho o Pedro, que vai fazer 11 anos agora em junho, tenho o Tavinho, que vai fazer 8, e Maria Vitória, que vai fazer 2, né? Esse relato assim, mais forte de violência obstétrica aconteceu com o Pedro, que é o mais velho. E quando o Pedro nasceu, eu tinha 19 anos. Quando o Pedro nasceu, eu tinha 19 anos, estava para fazer 20, mas eu tinha 19. E na gravidez do Pedro, a gravidez do Pedro foi uma gravidez muito complicada para mim. Em questão de saúde, eu não tive muitas complicações. Hoje eu vejo que não foram complicações grandes, mas para o estado emocional que eu estava na época, foi muito difícil de passar, porque eu estava no estado emocional muito fragilizado, né? Então isso agravou um pouco as coisas que aconteceram. Então na gravidez do Pedro eu tive infecção urinária, e a partir das 36 semanas, que para quem entende, as 36 semanas você já entrou nos 9 meses, né? Você já está dentro dos 9 meses, só que o teu bebê ainda não é a termo, né? A termo é a partir de 37 semanas, que é quando ele está prontinho para nascer, né? Já não é mais considerado prematuro. Então, a partir das 36 semanas, eu comecei a ter a pressão alta. Apesar de que eu já, antes das 36 semanas, eu já estava muito inchada, e já tinha alguns picos já de pressão, mesmo sem saber. Pelos sintomas que eu tinha, hoje eu identifico que eu já tinha alguns picos de pressão, mas como não media, eu não tinha como comprovar, mas eu acredito que eu já tinha alguns picos de pressão. E eu era muito, não vou dizer que eu era nova não, porque eu já era de maior, né? Então, já era de maior, já estava casada há um ano já, ou mais, né? Já estava casada há mais de um ano, então eu já era adulta, já era considerada até pela lei adulta. Mas nesse assunto eu era muito imatura. E eu já falei aqui também no vídeo que eu era muito ansiosa. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, tanto que eu me lembro que quando eu engravidei do Pedro, eu queria que ele nascesse de 7 meses. Olha só, gente, o tamanho da minha ansiedade. Eu queria que ele nascesse de 7 meses porque eu estava ansiosa que ele nascesse logo, né? Mal sabia eu que um bebê de 7 meses precisa ficar tempos na UTI, né? E que isso seria muito difícil para mim. Se eu fiquei 5 dias na maternidade, já estava quase enlouquecendo.
Imagina ficar com um bebê de 7 meses na maternidade, como eu ia lidar com aquilo, né? E isso entra também naquilo que eu falo, que Deus ele não dá o que a gente quer, ele dá o que a gente precisa, o que ele sabe que vai nos fazer bem. E tá aí um livramento de Deus, né? De eu querer que meu filho nascesse de 7 meses, mas graças a Deus ele nasceu no tempo certo, já para mim não ter que passar pelo aquilo que eu imatura não tinha noção do que eu passaria se ele nascesse de 7 meses, né? Só que no final, assim, nas últimas semanas da gravidez do Pedro, a gente teve um acompanhamento assim, no pré-natal, que errou a data prevista de parto dele. E eu, como uma mãe inexperiente, eu pensava que deu a data prevista de parto, a criança já vai nascer. Ou antes, ou não poderia passar, porque se passasse daquela data é porque alguma coisa de errado estava acontecendo, e então eu já fiquei desesperada. Então, errar a data prevista de parto do Pedro, acho que a data prevista de parto dele era para maio, se não me engano. Maio, e o Pedro foi nascer lá só no final de junho. Ou seja, mais de um mês depois da data prevista de parto dele. E quando passou a data prevista de parto dele, começou o meu surto. Porque todo dia eu ficava ansiosa, achando que estava passando da hora. E eu também comecei a ter picos de pressão alta, né? E não fui muito bem orientada, me foi passado um medicamento que não era o certo para me tomar, sendo gestante, era um outro medicamento que eu deveria estar tomando. E eu muito medrosa também, inexperiente, não tomava o remédio certo, né? Não tinha um controle certo do medicamento. Resumindo, eu tive vários momentos assim de ver aquelas luzinhas piscando na minha frente, que é um sinal de pré-eclâmpsia, né? A gente sabe disso, hoje com mais experiência eu sei disso, mas na época eu não sabia. E por várias vezes eu fui no médico e eles sempre mandando eu vir para casa. Só que o relato mais impactante, né, em razão da violência obstétrica, de todos os casos que eu passei nessas idas minhas ao hospital, que se eu fosse relatar seria muita coisa que eu teria para relatar aqui, mas a que mais me marcou foi que quando eu já estava assim na reta finalzinha mesmo, que Pedro nasceu com 39 semanas, quando eu já estava ali com 38 semanas assim, eu me lembro que eu fui no hospital, né, e nesse negócio da pressão tá descontrolada, eu cheguei lá no hospital de madrugada, né? Infelizmente essas coisas acontecem muito de madrugada. E com certeza na hora que eu cheguei lá no hospital, nesse hospital, o médico ele devia estar dormindo. Então eu estava esperando umas cadeirinhas na frente da sala que ele ia me atender. Ele veio do corredor, passou pela minha frente, olhou assim para entrar na sala para me chamar, só tinha eu ali de madrugada. E ele me olhou com uma cara, gente, com uma cara do tipo, o que você tá fazendo aqui? Acho que eram umas 1 e pouca, não lembro. Tá me incomodando, tá atrapalhando meu sono. O que essa menina foi fazer aqui, veio fazer aqui, né? Com tanto hospital pra ela ir, ela veio pra cá. E quando eu entrei ali naquela sala, o médico, não podia entrar ninguém da minha família, e o que eu já acho uma covardia. Porque eu acho que tem que ter alguém da família te acompanhando, né? É errado isso. Eu não sei se isso está previsto na lei de alguém entrar na consulta com você. Eu sei que no parto é obrigatório deixar alguém entrar contigo. Agora na consulta eu não sei. Mas eu sei que eu entrei sozinha e ele me tratou tão mal, gente. Olha, ele me perguntou qual remédio eu estava tomando e ali eu não soube falar direito, não dei o nome do remédio para ele e a forma que eu estava tomando aquele medicamento. Aí ele já me deu logo um fora. Ah, esse medicamento não se toma desse jeito. Para começar, você não era nem para estar tomando esse tipo de medicamento. Me deu um toque com a violência, né? Com uma violência horrível, né? Me disse que não estava na hora do neném nascer, né? Que não ia demorar muito ainda para nascer, que não tinha sinal nenhum de trabalho de parto, mas a minha pressão estava alterada. Aí quando eu fui falar para ele o medicamento que eu estava tomando, ele me passou um outro medicamento e ainda no final da consulta assim, ele olhou para mim e falou assim, é por isso que tem muita grávida que morre junto com o bebê por causa disso. Gente, aquilo ali acabou comigo. Quando ele falou aquilo ali, eu saí da sala, eu não sei, eu acho que eu não estava pisando no chão, eu não tava, parece que ao meu redor assim, parece que tudo perdeu sentido quando ele falou aquilo ali. Porque falar
de mim morrer, tudo bem, mas falar de morrer um bebê que está na sua barriga, que você aguardou, que você esperou, que você planejou, é muito covarde para o médico fazer isso, você estando sozinha. Você, além de estar frágil, você está sozinha. E quando eu saí daquela sala, minha irmã foi comigo, eu estava acabada. Eu chorei muito, muito. E eu não conseguia nem explicar para ela o porquê que eu estava chorando. Eu só consegui depois falar com ela o porquê que eu estava chorando. Mas eu estava chorando pelo aquilo que aquele médico estava me falando. Porque ele me botou um terror psicológico na minha cabeça sobre a questão da pressão estar alta. E quis falar para mim que a culpa era minha, da pressão estar alta, porque eu estava tomando aquele remédio errado, que foi que o médico do pré-natal tinha me passado para mim tomar. E que, por causa disso, que muitas mães e muitos bebês morriam. Agora você pensa, a gente quando está gestante, a gente já vê tanta tragédia, gente, é uma coisa muito engraçada. Tu acaba de engravidar, começa a passar noticiário da televisão de mulher morrendo, de criança que foi ganhar o neném para o hospital, o neném morreu, ou então a mãe também, aconteceu alguma coisa com a mãe. É incrível isso, por isso que eu falo que o mundo, ele é espiritual, porque tudo aquilo que faz mal a gente, quando você está naquele momento, aquilo vai acontecer, porque aquilo ali te afeta, entendeu? Então, a gravidez do Pedro, por eu estar num estado de muita ansiedade, aparece isso direto na televisão. E de vez em quando ainda aparecem uns parentes ainda para falar besteira ainda. Ah, você viu na televisão tal coisa? Gente, tem coisas que não se fala para grávida. Tem coisas que você tem que pensar antes de falar para gestante, porque a gestante está frágil. Entendeu? Aquilo ali vai mexer com a gestante. O emocional de uma grávida é um emocional sensível, gente. Tem coisas que você não se deve falar perto de uma gestante. E as pessoas, sabendo que você está naquele estado, às vezes ainda vem com as notícias estranhas, algumas coisas, sabe, que não tem pé nem cabeça, ainda pode te deixar com mais medo do que você já está, né? Então, ele falou isso, e quando eu saí lá daquela maternidade, eu só sabia chorar, e chorar, né? E aquele pessimismo, né? Ah, vai acontecer alguma coisa comigo, vai acontecer alguma coisa com o Pedro, vai acontecer alguma coisa. E aquele medo, porque eu já contei aqui no vídeo que eu também era muito medrosa. Eu tinha muito medo das coisas, de tudo, né? E era muito pessimista. Qualquer coisinha eu já estava pensando no pior. Então, quando eu passei por aquele momento com aquele médico, e por incrível que pareça, depois quando eu fui ganhar o Pedro, foi esse mesmo médico que me internou, né? Eu não entendi o propósito de Deus nisso, talvez fosse que eu o perdoasse ou de me curar de alguma ferida que ele deixou falando aquilo para mim, mas ele foi o mesmo médico que me internou. Quando eu realmente estava na hora de ter o Pedro, nesse mesmo hospital foi ele que me internou. Mas esse pequeno relato que eu trouxe aqui no canal é para falar que a violência obstétrica ela não tem que ser normalizada, né? Para começar, não tem que ser normal uma grávida, seja ela qual for, seja a grávida da Baixada Fluminense, seja a grávida da comunidade, seja até mesmo a grávida que está no estágio de moradora de rua. Todas as grávidas precisam ser respeitadas. Não tem que ser normal uma grávida ser destratada, não tem que ser normal uma pessoa que tem um plano de saúde numa unidade cara ser bem tratada e uma mulher que é tratada no SUS ser maltratada. Sabe por que eu estou falando isso? Porque olha aqui, eu trouxe aqui uma notinha. Isso aqui é uma notinha de farmácia. Se você pegar todas as notinhas que você compra em qualquer lugar, que você tiver uma notinha, você pega essa notinha e dá uma olhada nela aqui. No final dessa notinha, em algum lugar aqui, vai ter quanto você paga de imposto para o Estado e quanto você paga de imposto para o governo federal. Ou seja, qualquer serviço que você contrata, qualquer lugar que você come, qualquer mantimento que você compra, é pago imposto, tanto para o Estado quanto para o governo. Então, o brasileiro paga imposto o tempo todo. Se você paga pedágio, está pagando imposto. Se você bota gasolina no teu carro, tu está pagando imposto. Se você compra remédio, você está pagando imposto. Então, a gente paga imposto o tempo todo. A gente paga imposto o tempo todo. Então, o SUS não é um favor. O SUS não é um favor que o governo faz para os pobres coitados que não tem como pagar um plano de saúde. O SUS é um direito à saúde e que está previsto na Constituição. Então,
quando você que está grávida, você que é acompanhante, parente, marido de uma grávida, você for levar a sua esposa no hospital, você deixa claro isso, que o SUS não está te fazendo um favor. Quem está ali não está te fazendo um favor, te beneficiando com aquela saúde. Você tem direito àquela saúde, uma saúde de qualidade. Não é a saúde que a gente recebe por aí. Porque, infelizmente, os médicos que trabalham no SUS, não todos, não vou generalizar todos, mas muitos dos que trabalham no SUS acham que estão fazendo um favor para a gente pobre. E não estão, gente. Não estão. O SUS é um direito, tá? Essa notinha aqui e todas as outras que você já tiver tido na sua vida comprova que você paga imposto a sua vida toda. Desde a hora que você começa a ter ciência de comprar as coisas e de fazer as coisas como cidadão, até a hora que você morre. Você vai pagar imposto, se bobear, até para você ser enterrado. Então, foi um vídeo para falar que a violência obstétrica não tem que ser normalizada, a saúde não é um favor. E se você está aí perto de ganhar o seu nenenzinho, faça exercer o seu direito. Procure pesquisar qual é os direitos que você tem como gestante. Se você tem direito a acompanhante, exija um acompanhante. Você tem direito a um plano de parto, você tem direito a decidir o que vão fazer com o seu corpo. Você tem direito a decidir se você quer episiotomia ou se você quer, no primeiro momento, ir para uma cesárea. Tudo o que você quiser, você tem direito por lei de exigir que respeitem os seus direitos. Assim como você tem dever de cidadão, de cidadã, de pagar os seus impostos, você também tem direitos de usufruir de uma saúde digna e respeitosa, principalmente nesse momento que é um momento tão importante na vida de toda mulher, que é de ter um filho, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu espero que esse vídeo de alguma forma possa ter te acrescentado, né? A minha experiência não foi boa, mas mesmo não sendo boa, me trouxe algum amadurecimento para poder chegar aqui e falar para você que você não tem que achar normal chegar no hospital e sentir contração e não poder gritar, porque o médico vai te dizer que foi muito bom fazer o teu filho, mas que agora você está gritando para poder parir. Então, não entenda isso como normal, faça fazer os seus direitos e não aceite menos do que aquilo que você merece, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e, se Ele permitir, estaremos aqui no próximo vídeo. Tchau!